questão da pesquisa, da importância dela, o que ela pode proporcionar. Então é importante que vocês tenham em mente que o conhecimento só nasce da ação. E essa ação dentro do campo do conhecimento, ela é feita a partir da pesquisa, né? Então o pesquisador ele precisa ter todo um processo conectado com a lógica da sua organização de tempo e de recursos, focado na resolução de um problema, e obviamente para isso ele precisa do método científico para resolver os problemas que ele se propõe a resolver enquanto pesquisador. Dessa maneira, dentro da lógica do método científico, nós temos uma série de ferramentas, os tipos de pesquisa que vão ser adequadas para cada área do conhecimento. Então, essa aula especificamente, ela pretende abordar esses tipos de pesquisa que nós temos dentro do saber acadêmico. Então, nós temos basicamente, de acordo com o Gil, dois tipos de pesquisa de modo geral. A pesquisa quanto aos objetivos, né? E a pesquisa quanto aos procedimentos técnicos, ou seja, o que você quer com aquela pesquisa, ou seja, em relação aos objetivos, né? Quais são as lógicas de interesse e resultado, e o que você vai fazer em relação aos procedimentos, aos métodos que você vai escolher nessa perspectiva em relação a tipo de pesquisa. Então, dentro do nicho das pesquisas chamadas quanto aos objetivos, nós temos a chamada pesquisa exploratória. Essa pesquisa, de acordo com o autor Gil, ela proporciona uma familiaridade com o problema explicitado. Pode envolver levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes no problema pesquisado. Geralmente assume a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Esse tipo de pesquisa é muito comum em cursos de nível técnico, onde o estudante, independente da área que ele estude, seja informática, agropecuária, biotecnologia, administração, quando ele vai ser um profissional técnico, ele vai basicamente dialogar com os autores da área que ele aborda, fazendo recorte. Então, por exemplo, vocês podem fazer uma pesquisa analisando as técnicas de extração do açaí na região de Guajará-Mirim. Então, nesse sentido, vocês vão abordar os procedimentos que o saber tradicional elaborou ao longo do tempo para poder realizar a coleta do açaí. Nesse sentido, vocês vão dialogar com pesquisadores que já fizeram esse levantamento bibliográfico sobre isso. E vocês podem também estudar esse caso específico, né, a partir dessa tecnologia, que é a questão da extração do açaí nessa região aqui de Rondônia. A pesquisa descritiva ela também é um outro tipo de pesquisa onde vocês podem trabalhar dentro da lógica de um curso técnico. Interessantemente que no estágio, tecnicamente, se faz uma pesquisa descritiva também, porque você está descrevendo as ações que ocorrem no campo de estágio. Mas aplicado, de fato, a pesquisa em relação ao modo de construir conhecimento, esse formato de pesquisa descreve as características de determinadas populações ou fenômenos. Uma de suas peculiaridades está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como questionário e observação sistêmica. Exemplo, pesquisa referente à idade, sexo, procedência, eleição. Então, as pesquisas de voto, de preferência de voto nas eleições, sejam para prefeito ou presidente, você pode fazer um recorte. Então, só pergunte às mulheres, por exemplo, o que elas querem em relação a um tipo de presidente da república. Então, o pesquisador vai criar as perguntas e vai buscar as respostas, selecionando esse público específico. Então, são pesquisas que buscam coletar dados, né? Ela quer fazer um banco de dados para entender o perfil de alguma coisa. É um tipo de pesquisa muito usado também no meio publicitário, né? Para poder entender o que o público quer, o publicitário precisa saber o que esse público deseja, precisa ir até ele, fazer uma pesquisa de corte descritivo para descrever o perfil de um tipo de público, para buscar oferecer o tipo de produto mais adequado para cada
idade, sexo e cada interesse cultural específico. A pesquisa explicativa, né, é aquela que identifica os fatores que determinam que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. É o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas. Por isso, é o tipo mais complexo e delicado. Então, é aquela pesquisa que o pesquisador de fato mergulha dentro de um fenômeno, onde ele vai descrever, ele vai fazer uma pesquisa bibliográfica, ele vai fazer uma pesquisa descritiva e, junto desse contexto todo, ele vai explicar, por exemplo, por que, vamos dar aqui um exemplo, o mercado de gado de corte cresceu nos últimos 30 anos aqui em Rondônia, o que levou a esse aumento de produção. Então, nesse sentido, é um tipo de pesquisa que vai a fundo no fenômeno e busca descrever as variáveis e tentar compreendê-lo na sua estruturação, o porquê aquilo começou a acontecer. É um tipo de pesquisa muito clássico dentro do campo da ciência, né? Então, praticamente todas as pesquisas, de modo geral, independente da área, elas têm essa base de tentar entender o porquê, né, das coisas. Né? E aí, a gente viu a questão das pesquisas em relação à lógica que nós abordamos anteriormente, agora a gente vai ver em relação aos procedimentos técnicos, né? Quais são os passos que se faz em relação à pesquisa. Então, a pesquisa bibliográfica ela é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Não recomenda-se trabalhos olhando de internet sem referência. Então, um dos primeiros passos a se fazer quando se faz uma pesquisa é pesquisar o que já foi falado sobre aquele assunto. Eu não posso tirar um assunto do nada, então eu preciso ter o interesse de buscar pesquisadores que já trabalharam com aquele fenômeno. Então, eu estou querendo abordar a eficácia de uma determinada planta para o tratamento de alguma praga no campo. Então, eu preciso saber se por exemplo, de uma planta não, desculpa, de um elemento químico qualquer, não vou aqui lembrar, mas a eficácia de algum elemento químico X em relação ao tratamento de uma praga em uma plantação no campo. Então a gente precisa saber se já existe na ciência algum tipo de pesquisa preliminar que já foi feita sobre aquela substância dentro desse contexto de usá-la como defensiva agrícola ou como agrotóxico. Então, para poder saber a eficácia dela, antes de fato usá-la, será que alguém já pesquisou sobre aquilo e que resultado obteve? Então é importante você ir lá nas pesquisas, tentar entender como foi usada, ou você buscar novos usos, ou você de fato chancelar, ou seja, dar base para aquele uso contínuo. Pesquisa documental, essa é uma questão mais conectada com a área de ciências humanas. É um tipo de pesquisa parecida com a bibliográfica. A diferença está no tipo, na natureza das fontes, pois dessa forma vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser elaboradas de acordo com os objetos de pesquisa, além de analisar os documentos de primeira mão, documentos de arquivo, igrejas, sindicatos, etc. Existem também aqueles que já foram processados, mas podem receber outras interpretações, como relatórios de empresa e tabelas. Esse é o tipo de pesquisa muito forte na área de história, sociologia, onde nós vamos buscar documentações que não foram analisadas com profundidade, para que elas possam falar mais sobre algo, sobre o passado a partir daquela análise. No curso técnico, esse tipo de pesquisa ela não é tão comum, mas é possível também. A pesquisa experimental. Talvez aqui a gente tenha aquela velha visão sobre o cientista. Então, a pesquisa experimental é aquela pesquisa de laboratório, basicamente, onde você vai determinar um objeto de estudo, observar as variáveis que seriam capazes de influenciar aquele objeto, definir as formas de controlar aquele objeto e observar os efeitos daquele objeto. Ou seja, a pesquisa experimental, a gente pode colocar como exemplo aqui a vacina. Então, a gente está observando, no caso atual do corona, a questão da lógica das pesquisas em tempo real sobre o vírus, né? Descrição do genoma, a lógica, uma série de laboratórios de empresas privadas e dos governos estão fazendo experimentos para verificar quais substâncias podem combater o processo de duplicação ou de aumento, né, do vírus no corpo humano, e uma forma de diminuir ou acabar com a replicação do vírus para que possa controlar
exatamente a doença. Então, nesse sentido, é uma pesquisa que vai para o laboratório, ela tem um objeto selecionado, ela busca variáveis, ela faz experimentos, ela tenta encontrar exatamente. Obviamente que ela vai ter percalços pelo caminho, né? Em alguns momentos já se encontrou algumas substâncias que controlam de modo parcial a replicação do vírus, mas ainda é uma pesquisa que está em andamento, então é uma pesquisa experimental. Levantamento é a interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Procede-se a solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes aos dados coletados. Quanto o levantamento recolhe informações de todos os integrantes do universo pesquisado, tem-se um censo. Então, o levantamento é um tipo de procedimento técnico que é muito comum na área da geografia, sociologia. Na geografia é muito nítido o levantamento feito pelo IBGE para saber o perfil da população brasileira. Então, aquele questionário gigantesco que o IBGE realiza em alguns anos, nem sempre o censo ocorre a cada 10 anos, a gente teve um em 2010, deve ter um agora esse ano 2020, caso a gente não tenha complicações por conta do corona. Então, vamos obter os dados da população brasileira em várias variáveis, ou seja, questão de faixa etária, de sexo, de renda. Então, você tem várias possibilidades de entender esse perfil a partir desse levantamento, e aí a gente tem esse censo, ou seja, o universo da pesquisa aí é basicamente toda a população brasileira. E o estudo de campo também é um tipo de procedimento que procura aprofundar uma realidade específica. É basicamente realizada por meio da observação direta das atividades do grupo estudado, de entrevistas com informantes para captar as explicações e interpretações que ocorrem naquela realidade. É uma pesquisa muito conectada à área de sociologia e antropologia. Então, por exemplo, quando o pesquisador vai pesquisar um grupo indígena, ele está fazendo estudo de campo. Ele vai naquele local, ele conhece o espaço que as pessoas habitam, ele faz perguntas, ele interage com aquele ambiente, com aquelas pessoas, e a partir disso ele vai fazer uma descrição desses comportamentos e tentar explicar e interpretar aquela realidade específica. Então, isso é um estudo de campo. Estudo de casos já é uma coisa mais afunilada, então são poucos casos registrados. Por exemplo, na medicina, na área da pesquisa científica de modo geral, mas é muito comum na área da medicina, biomedicina, etc., você estudar casos específicos, por exemplo, algumas doenças que acometem apenas poucos indivíduos. Então, você seleciona aqueles indivíduos que são minoritários, uma quantidade pequena, começa a estudar o caso dele especificamente, observando o andamento da doença para entender como aquilo funciona. Então, é um estudo profundo, exaustivo, de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento. Então, você fixa num sujeito, ou 1, 2, 3, 5 sujeitos, um grupo pequeno, e você vai acompanhando ao longo do tempo o desenvolvimento daquele fenômeno específico, e aí você tem o famoso estudo de caso, né? Ou seja, ao invés de fazer como uma pesquisa de campo um estudo mais amplo, você faz um estudo de caso que é uma realidade bem menor. Então, um tipo de pesquisa mais restrito, menor. Pesquisação é um tipo de pesquisa com base empírica, né? Que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, no qual os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Então, nessa pesquisação, o pesquisador ele está no meio da própria pesquisa. Ele interage com as pessoas que ele pesquisa ou com o ambiente que ele está lá. Então, é uma pesquisa que também pode ocorrer no campo da ciência de laboratório, entre aspas, porque muitas vezes o pesquisador precisa ir ao público observar como o experimento dele caminhou e pode ser compreendido pela população. Então, uma pesquisa que sai do laboratório e vai para a realidade, ela vai para a sociedade, ela vai para um ambiente externo do laboratório. Ela acontece sempre nessa relação desse modo cooperativo, participativo. Então, temos as referências da base dessa aula. Essa aula ela é base para a gente fazer a atividade que nós vamos propor na próxima semana. Então, eu só quero que vocês assistam esse pequeno vídeo e o outro que eu vou postar. Bom, basicamente o slide é o vídeo, então nesse sentido a gente não tem muito que observar, mas façam esse andamento, né, dessa escuta,
desse slide vídeo e do outro vídeo que eu vou colocar, que de certa forma ele também contextualiza a questão da própria pesquisa, mas focado na questão da hipótese, né? Então toda pesquisa ela vai ter uma hipótese para ser abordada, ok? Então a gente vai se vendo, conversando ao longo da semana e na próxima semana uma atividade.